A Justiça de Rio Preto determinou o arquivamento do processo que envolve o adolescente de 16 anos que morreu atropelado. Eu me lembro bem desse caso, foi no terminal urbano de Rio Preto, foi no ano passado e tantos outros acidentes ocorreram, né? Infelizmente, esse de forma fatal. Vamos conversar agora com o Yuri Almacri, que está ao vivo com a gente, inclusive trazendo atualizações desse caso. A gente não queria ter falado de nenhum desses acidentes, né, Yuri? Infelizmente não foi a única vítima, mas falando desse menino, por que a Justiça decidiu arquivar? Boa noite para você. Oi, Nelson, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o nosso SP Record nessa sexta-feira. Segundo as informações que foram passadas pela Justiça de Rio Preto, mais precisamente a 5ª Vara Criminal, comandada pela juíza Gláucia Vespoli, eles determinaram então o arquivamento da ação movida contra esse motorista que dirigia o ônibus que atropelou o Jean Pedro Toledo, de apenas 16 anos, porque não existem evidências da falta de cuidado, ou melhor, que ele estava acima da velocidade ali no terminal urbano de Rio Preto em junho de 2023, quando o Jean, de 16 anos, foi atropelado naquela localidade do nosso município. Na época, inclusive, nós cobrimos toda essa história, né, todo esse fato, porque não existiu apenas este acidente ali no terminal urbano de Rio Preto, outros também foram registrados, mas neste caso do Jean foi um acidente fatal. Ele que voltava do primeiro dia de trabalho de Rio Preto e testemunhas teriam relatado terem visto o adolescente correndo ali pelo terminal urbano e estava talvez procurando a plataforma de embarque ou teria perdido o ônibus para retornar para a casa dele. Isso nunca foi confirmado pelas autoridades. Isso são falas mesmo de testemunhas e pessoas que a gente acaba encontrando e também que relataram na época para a reportagem e também para a polícia, no caso. Mas segundo as informações passadas pela 5ª Vara Criminal, o inquérito que foi entregue, né, o documento entregue, acaba trazendo a resolução que esse motorista não imprimia a velocidade acima da permitida dentro do terminal urbano e que não existem provas para o oferecimento da denúncia. Não existem provas que, de fato, colocam alguma infração neste cenário desse acidente. Então, essa é a resolução apontada pela 5ª Vara Criminal. E eu me lembro, né, Nelson, que todos esses acidentes que aconteceram no terminal urbano fizeram com que a própria Secretaria de Transporte, né, a EMURB, eles começassem a pensar em formas de sinalizar essa área, né, as pistas, né, das plataformas para trazer mais segurança. Colocaram aparelhos sonoros, né, alertando a necessidade de sempre estar fazendo essa travessia na faixa de pedestres. Colocaram também alguns apetrechos ali para impedir essa travessia, né? Claro, a gente teve uma pausa nesses registros, porque eu lembro que nesse período de agosto, junho, julho, foram vários acidentes registrados e não apenas o Jean Pedro Toledo, que acabou falecendo após uma circunstância como essa no terminal urbano de Rio Preto. Exatamente. Felizmente, a gente conseguiu ver esses casos cessarem, né? Teve um outro depois que ocorreu, se eu não me engano, foi ali no Jardim Iolanda, próximo a um condomínio de prédios, que uma garota foi prensada pelo circular, ela estava de moto e perdeu a vida, mas já foi fora dessa estrutura. Então significa o quê, Yuri? Que funcionou. Isso é muito bom, muito positivo, mas a gente precisa continuar alertando, tá bom? Tome muito cuidado. Muitas vezes a gente tem pressa e quem nunca se atrasou para algum compromisso, né, Yuri? E vida de quem pega ônibus não é fácil. Eu já peguei, o Yuri já pegou, você com certeza ainda pega, né? Feliz daquele que pode sair de casa com o seu carrinho, com a sua moto e seguir para o seu compromisso, mas tem gente que não consegue. Então depende do horário do ônibus. Então qualquer atraso no trabalho, né, tem consequências, perde meritocracia, muitas vezes o patrão não entende, mas mesmo assim, vá no seu tempo. Não adianta você correr, tentar passar por onde não pode, porque você pode se envolver em um acidente. Você sabe, Yuri, que outro dia eu estive aí, eu percebi o seguinte, estava até com a minha mãe na área central, passamos por ali, fui mostrar para ela a rodoviária, os jovens, não só os jovens, mas as pessoas de uma forma geral, aguardando o ônibus, todos eles com os 2 fones de ouvido plugados na orelha aqui, os 2, né? E o som alto que você passa perto, você escuta. Isso é grave, porque você perde a referência, né, espacial de onde você está. De repente um circular está vindo, ou até uma pessoa, você não consegue perceber, mesmo que alguém te avise. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia, né, Yuri?
Com certeza, Nelson, e principalmente no terminal urbano de Rio Preto, que agora a gente tem essas caixas de som que acabam alertando, trazendo todo esse alerta para as pessoas que estão usando das plataformas, usando desse espaço aqui em Rio Preto. E como você disse, né, às vezes a gente vem, quando fazia o uso do transporte coletivo aqui em Rio Preto, me lembro que eu sabia certinho o horário do ônibus que passava perto da minha casa e a saída do meu ônibus na plataforma do terminal. E muitas vezes eu também tinha que dar uma acelerada no passo para conseguir pegar o meu ônibus, não perdi esse ônibus na plataforma e tinha que esperar o próximo horário, ou seja, ia atrapalhar toda a minha agenda. A gente entende a realidade que o munícipe acaba passando. Por isso também fica aquele alerta, talvez, né, para a Secretaria de Transportes dar uma analisada nos horários dessas linhas para que não exista esse corre-corre e principalmente nos horários de fluxo ofertar, colocar à disposição das pessoas, né, dos usuários do transporte público de Rio Preto, mais ônibus para que a gente não tenha aquela situação que muitas vezes nós já mostramos aqui no nosso jornalismo, desses ônibus abarrotados, né, muito lotados, principalmente naqueles horários de pico, das 7, né, também meio-dia, saída das escolas e também no fim da tarde no retorno para as casas, né? Coincidentemente no período em que aconteceu esse acidente com o Jean Pedro Toledo, de 16 anos na época, que retornava, Nelson, do primeiro dia de trabalho dele em uma empresa aqui de Rio Preto. Certo, meu amigo, obrigado pelas informações e sempre os nossos sentimentos aos familiares, tá?